Eu acho claro que o coronavírus, de uma forma ou de outra, vai trazer o PIB global para baixo esse ano. O quanto ele vai impactar o PIB global não está claro. Você olha os estudos, os números variam, tem gente mais otimista, gente mais pessimista, mas o fato é que ele vai afetar. Porque originalmente, quando se começou a discussão do coronavírus, imaginava-se que assim, é a China, então a hora que a China não deixar de ter problema, o mundo retoma. Bom, aí foi para a Itália, aí foi para o resto da Europa, aí foi para os Estados Unidos, agora está chegando no Brasil. Então o fato é que uma coisa que originalmente se previa que era um fenômeno chinês, se tornou um fenômeno global. Por que é difícil prever o impacto? Porque na realidade, aí eu confesso que eu sou totalmente leiga do ponto de vista médico, é difícil você prever quanto tempo vai demorar exatamente para que as várias ondas de infecção sejam controladas. A China controlou, mas vamos nos lembrar que é só agora os casos de infecção estão caindo, nós já estamos em março, um negócio que começou em dezembro, e eles tomaram medidas drásticas, como aquela cidade ficou fechada, um monte de coisa fechada. A Itália esperou um pouco e acabou recaindo no mesmo fenômeno, e a gente não sabe como os outros países vão tratar, então esse período ele é desconhecido. E o impacto econômico ele reflete múltiplas dimensões. Reflete a dimensão que de fato a atividade econômica cai quando essa crise do coronavírus chega no seu pico. Porque cá entre nós, todo mundo de quarentena em casa não consome muita coisa além de Netflix, de comida, etc. Mas outras atividades econômicas elas têm uma queda abrupta. Então tem um impacto na atividade econômica. Acho que tem um impacto na confiança do consumidor, porque essa incerteza que a gente vê, ela de alguma forma se reflete no consumidor. E tem o terceiro efeito, que é o famoso efeito de disrupção nas cadeias produtivas. Cadeias mais globalizadas sofrem mais, cadeias menos globalizadas sofrem menos. Cadeias mais concentradas em China, Índia, etc. sofrem mais, cadeias menos concentradas sofrem menos. Nesse contexto, a China, etc., é super importante para a indústria automobilística. A gente sabe que eles são fornecedores importantes de autopeças para a Europa para o Brasil, etc. Para o setor de eletroeletrônico, que também já está sentindo as disrupções de cadeia produtiva. E quão rápido eles vão se restabelecer, ainda existem algumas dúvidas. E o Wuhan ainda não voltou à normalidade. Mas vai ser muito interessante, porque muito provavelmente quando eles voltarem à normalidade, você vai ter uma Europa fora do normal. Então eles talvez consigam arrumar a cadeia, mas a Europa não vai voltar a comprar na mesma velocidade que estava antes. Então se você olhar toda a cadeia em todos os países, esse efeito ele pode se estender até julho, agosto desse ano, nas diversas geografias. E é quase que inviável achar que o PIB não vai sofrer com esse nível de impacto na atividade econômica pelo menos 6 meses dos 12 meses do ano. Por que é difícil estimar qual é o impacto no final das contas? Eu acho que é difícil estimar porque esse é um fenômeno meio crise de 2008, que é aquele famoso, nunca vi isso antes. Como eu nunca vi isso antes, eu não tenho parâmetro para fazer algum grau de correlação, análise, etc. Se você for lembrar a crise de 2008, quando ela começou, você teve um primeiro momento de altíssima volatilidade. Quando o Lehman Brothers quebrou, a bolsa de Hong Kong, Shanghai, não sei o que, tudo ficou de pernas para o ar. Esse primeiro momento de volatilidade, para mim, ele reflete justamente essa incerteza e junta com isso, particularmente nas bolsas, que muita gente ganha dinheiro mesmo na volatilidade. Então tem gente que se favorece com essa volatilidade. Passado esse primeiro susto, quando perceberem que, olha, a China já conseguiu conter, a Itália está começando a conter, não, está crescendo na Europa, mas já contive em 2 lugares, então isso significa que no terceiro lugar também deve demorar mais ou menos esse prazo. Aí você começa a ver uma redução dessa volatilidade e vai ter uma visibilidade melhor do impacto econômico. Então, eu acho que o impacto econômico ele é inevitável, ele vai ser significativo, é difícil de mensurar agora, e num primeiro momento o que a gente vê acima de tudo é volatilidade mais do que ser capaz de mensurar o impacto econômico. O Brasil importa muita coisa, aí tem uma desvantagem e uma vantagem.
A desvantagem é que importa, a vantagem é que importa, porque como tudo é longe do Brasil, quando você importa, em geral você importa lotes maiores, o que implica em você ter uma quantidade de estoque um pouco maior. Então a gente tem um certo fôlego para aguentar um período em que a cadeia de suprimento não está totalmente alinhada, para continuar a produção sem que haja algum tipo de disrupção. Porém, dependendo de quanto tempo a China fique fora do ar, vai ser inevitável que em algum momento a gente sinta o impacto aqui e comece a ter problemas de produção. Porque mesmo que não sejam peças que vêm diretamente da China para o Brasil, tem uma triangulação importante de China, Europa e Brasil. Tem muita peça que vai primeiro para a Europa para entrar em alguns sistemas e depois vem para cá. E o conteúdo importado ele é representativo hoje nos veículos. Então, se essa crise demorar, nós vamos ter dificuldades de produção em maior ou menor grau, dependendo da montadora e do tipo de peça. Eu acho que o outro efeito que a gente pode sentir, que não é de cadeia de suprimentos, é de confiança do consumidor. Você pode dizer, mas por que de repente a confiança do consumidor vai cair? Bom, primeiro, por uma preocupação com saúde pessoal, que vai haver uma certa retração, etc. Mas segundo, o cara começa a ver o dólar a R$5, começa a ver declarações de que o PIB vai ser impactado, acaba, de alguma forma, reduzindo o grau de otimismo. E a gente sabe que a compra de um carro, de um veículo, é um bem importante que as pessoas têm que se sentir confiantes em bancar o financiamento que não é de tão curto prazo. Então eu acho que são os dois efeitos. Um da disrupção, que é difícil dizer porque depende de quando a China vai voltar, e quando a China voltar, em que pé vai estar a Europa. Porque não vamos nos iludir, nós dependemos muito de coisas que vêm da Europa também. E o outro lado é o consumidor. Sistema financeiro, juros, etc. Essas são variáveis que eu acho que são um pouco relevantes. Mas certamente a disrupção da cadeia produtiva e a questão de confiança do consumidor vão ser impactadas. Em que nível? Muito difícil de dizer nesse primeiro momento. Eu acho que mais umas 3 semanas por aí, 4 semanas, a gente deve ter uma visibilidade melhor. Mas hoje por hoje, francamente, é muito difícil. No médio prazo, a indústria caminha para uma recuperação. Eu acho que a discussão que a gente tem sobre o Brasil de hoje, a não ser que cometam algum crime fiscal de desequilibrar as contas todas de novo, de uma maneira burra, caminha para uma recuperação. Acho que a discussão que a gente tem no Brasil hoje é se essa vai ser uma recuperação lenta ou vai ser uma recuperação mais acelerada. Existiu uma expectativa de começar a acelerar essa recuperação. Eu acho que com esse fenômeno do coronavírus, essa aceleração vai ficar quase que impossível. Acho que vai ficar muito difícil você acelerar essa recuperação. Então eu vejo no curto prazo uma recuperaçãozinha, uma perda, mas tudo meio marginal, a não ser que isso demore mais do que 4 meses para ser resolvido. Mas a médio prazo uma recuperação cuja velocidade vai ser determinada pela velocidade de fato com as quais a gente consegue fazer alguma reforma, mas também com a velocidade com a qual a gente consegue convencer o mundo de que vale a pena investir no Brasil. E essas são duas variáveis distintas que originalmente caminhavam juntas e hoje não necessariamente caminham juntas. Tá? Porque antigamente a gente dizia assim, se o estrangeiro vê que economicamente a gente está botando a casa em ordem, eles vão achar que é legal, vão investir no Brasil, e nesse contexto as reformas tornam-se prioritárias. A reforma que a gente teve da Previdência, eu acho fundamental a reforma tributária, a reforma administrativa. Só que nós temos outro fenômeno nesse governo, que são ruídos, e eu não vou nem entrar no mérito se está certo, está errado, mas para o mundo exterior, criaram-se ruídos muito importantes. O mais visível deles é a questão do meio ambiente, em que você acaba criando uma certa resistência em olhar para o Brasil por questões outras que não são exatamente o desempenho econômico. E essas questões vão ter que ser endereçadas também. A imagem do Brasil hoje fora, particularmente na Europa, não é boa.
e aí eu vou falar especificamente da indústria automobilística, onde o investimento europeu é super importante para nós. A imagem dos Estados Unidos depende com quem você conversa, porque também está um país meio dividido, mas o europeu, independentemente de que partido é, olha hoje o Brasil bem torto. E eu acho que para o investimento vir eu preciso das reformas, mas eu preciso de fato trabalhar algumas dessas questões em paralelo para que eu crie confiança do investidor. Quando veio a crise de 2008, que todo mundo entrou em pânico, a minha lógica foi a seguinte: nós vamos ter problema certamente, porque o cenário não era bom. Porém, os governos não iam ficar de braços cruzados, olhando o mundo afundar, sem fazer nada. E de fato, o que foi que aconteceu? Os governos acabaram de uma forma ou de outra, seja via taxa de juros, investimento, isso e aquilo, começaram a colocar a mão na economia. Eu acho que você já começa a ver sinalizações de investimento na Itália, da taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje o Banco Central Europeu diz que ia começar a fazer recompra de bonds. Então você começa a ver os governos a se movimentarem, tentando não eliminar o efeito, mas amortizar um pouco esse efeito. Então a primeira coisa, assim, não adianta entrar em pânico daquela, meu Deus, o que irá acontecer? Primeiro, que ninguém tem uma boa resposta. Segundo, que a melhor resposta é, bom não vai ser, mas não é o fim do mundo. Então não precisa de medidas extremadas. Tendo dito isso, eu acho que a gente tem que reconhecer que isso aqui tem que ser tratado como uma crise. E não uma crise só porque o PIB vai cair, porque é uma crise sanitária. Tá? E aí você tem que tratar como crise. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa, você tem um escritório, está todo mundo trabalhando, aí você descobre que 3 pessoas estão infectadas pelo coronavírus. O que você faz com as outras pessoas? Você está preparado para elas trabalharem de casa? Se não está, como é que você vai fazer? Você vai deixar todo mundo junto a fazer? Então, assim, você precisa hoje fazer esses planos de contingência. E aí, plano de contingência com relação à força de trabalho, porque a gente tem que proteger os trabalhadores da probabilidade de pegar o coronavírus. Então, eu preciso de alternativas, seja de homework, seja de você instruir bem o que fazer, como fazer, o que não fazer, etc, etc, e flexibilizar algumas coisas para não ter muita disrupção. A segunda é que toda vez que você entra num momento como esse, essa questão de se eu vou vender mais ou vou vender menos, ela quase que fica irrelevante porque ninguém sabe direito. Então, se você entra no modo de gestão de crise, você entra no modo de gestão de caixa. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei se essa queda de vendas vai ser alta, média, baixa, etc, etc. Então, esse é o momento em que você começa a olhar isso muito mais como eu vou primeiro ter um plano para lidar com a questão sanitária e o segundo para proteger o caixa da minha empresa. Porque eu não sei se isso dura 3 meses, 6 meses ou vai até o final do ano. A maior parte das opiniões que eu vi aí, falando do ponto de vista médico, assume que o ano que vem, quando vier outro ciclo desse vírus, o impacto vai ser muito menor, porque muita gente já foi infectada mesmo, então já desenvolveu imunidade, etc. Então eu acho que tem que entrar num modo de gestão de crise sem pânico, que é um modo de reconhecer que talvez eu tenha queda em vendas, talvez eu tenha que fazer ajustes, isso e aquilo, e começar a prestar atenção no caixa, que para algumas empresas isso não é grande problema, porque tem empresa que está com um colchão razoável, outras empresas têm uma dificuldade maior. O outro ponto é aquelas empresas que contraíram dívidas em dólar, aí eu acho que você tem que começar a agir muito rapidamente, porque é perfeitamente compreensível que o dólar tem um overshooting e tal, mas eu acho difícil que volte ao que era antes num prazo razoável, se é que vai voltar. Então a gente não pode dizer se vai ficar em 5, mas voltar a 3,8 acho difícil. Então eu preciso começar a desenvolver alternativas, porque dependendo da empresa, essa dívida dolarizada ela pode ser um killer, né? Pode ser extremamente complicado.